Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h06. Vamos agora conversar com o professor Marcelo Seráfico, sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Arthur, Maurício, ouvintes. Muito obrigado. Bom dia. A gente aqui agradece sempre, professor, pelos esclarecimentos e pelos comentários de todas as segundas-feiras no Pensa Manaus Rotina, fazendo com que a gente pense um pouco mais fora da caixinha, né? Isso é importante, ter esses comentários dos assuntos mais variados. E nesse primeiro assunto, vamos falar sobre... vai ter a nova posse, né, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava acompanhando aqui o noticiário nacional. O próprio futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, afirmou que vai ter todo um procedimento relativo à posse do presidente eleito, que vai ser revisto, né? Porque teve uma ameaça de um atentado à bomba provocado por um militante lá em Brasília. Inclusive, eu vi uma entrevista desse militante que chegou a dizer que as palavras do presidente Jair Bolsonaro, do PL, o encorajaram a adquirir um arsenal de armas apreendido lá em posse deste homem. Enfim, é uma tragédia ali que poderia acontecer, mas que teve a ação rápida da polícia para conter, e ainda estão em alerta para o próximo dia 1º, na posse do presidente eleito. Professor, o que você destaca desse ambiente de caos aí que está se criando? Arthur, eu acredito que há pelo menos duas situações que precisam ser destacadas, né, dessa circunstância envolvendo um militante do bolsonarismo, digamos, dessa ultradireita que se organizou no país, que tem financiamento e que se encontra presente na frente de vários quartéis, né, do Exército em particular, em algumas capitais do Brasil. Quer dizer, a primeira situação é essa, é que existe uma rede que envolve pessoas que financiam, pessoas que recebem financiamento, e todas elas sob a proteção dos órgãos que deveriam reprimir, né, atividades vinculadas a postulados antidemocráticos. Quer dizer, tanto as polícias quanto as Forças Armadas não vêm adotando as medidas necessárias para constranger esse tipo de iniciativa, e isso, inegavelmente, cria um ambiente, de um lado, de cumplicidade, e de outro, como se vê agora, até de conluio, não é? Porque é preciso avaliar em que medida essas, segundo as matérias que vêm sendo publicadas, no depoimento dado por esse senhor, de nome George Washington, né, o senhor vindo do Pará, do interior do estado do Pará, ele vem tramando esses atos terroristas em frente a uma área militar, né, de Brasília. Quer dizer, isso é gravíssimo. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto relativo a essa questão tem a ver com o que você mencionou anteriormente, né? O dia 1º é a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E essa posse já se dará em um clima de tensão, decorrente, à sua vez, do fato de que o senhor presidente da República, que permanece presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, não fez nenhuma manifestação condenando esse tipo de ato, o que significa dizer que ele referenda o que foi dito pela pessoa que foi presa, né? E muito menos se manifesta no sentido de sugerir àqueles que o defendem a necessidade de acatar o resultado das eleições.
Quer dizer, muito pelo contrário, o que se vê é um engajamento, uma tentativa de tumultuar esse processo que no Brasil, a despeito de todos os conflitos, de todas as dissonâncias, não é? Vem desde da primeira eleição para presidente se realizando de maneira bastante pacífica e eu diria que cidadã. Então nós estamos diante de uma situação que precisará do novo governo de medidas bastante rigorosas, porque é inaceitável que uma parcela restrita da população entenda ser possível criar o caos, o tumulto, para suscitar uma eventual intervenção das Forças Armadas. Quer dizer, isso envolve uma tática, uma estratégia que é incivilizada, né? É uma tentativa de usar do medo, da insegurança, para fazer valer interesses muito específicos, que precisam ser investigados, né? E as pessoas envolvidas precisam ser punidas de modo que se faça justiça. Sem dúvida, professor. Aí eu fico imaginando, né, gostaria de ouvi-lo também sobre isso. Já houve a diplomação do presidente eleito, já houve a diplomação dos governadores eleitos também, e ainda assim atos, podemos dizer, não nesse momento mais, ou talvez sim, né, antidemocráticos, porque antes era escancarado, né, as bandeiras dizendo que eram a favor da ditadura, né, diminuição do Congresso, a destruição praticamente do Congresso e tudo mais. Hoje não tem ali mais essas bandeiras e eu acredito que muito por causa das decisões judiciais que endureceram essas atitudes golpistas, podemos dizer assim, mas ainda há uma quantidade, às vezes mínima, às vezes uma quantidade grande de pessoas em frente aos quartéis de todo o país e esperando não se sabe o que, né? Porque, como eu disse, já houve a diplomação, não há o que contestar, já está tudo programado para, né, a posse do presidente eleito e, enfim, professor, o que entender dessa atitude ainda de algumas pessoas no Amazonas e no Brasil todo? Olha, Arthur, eu acho que a gente pode entender isso como o resultado, né, de uma radicalização. Eu não gosto nem da palavra radicalização para isso, mas eu acho que a palavra melhor para qualificar é do engajamento de certas pessoas num conjunto de concepções identificados com a ultradireita. E não é uma ultradireita apenas brasileira, né? É um conjunto de ideias que circulam pelo mundo baseadas em teorias da conspiração que envolvem o que algumas pessoas, alguns autores, né, analistas, estão chamando de dissonância cognitiva. São pessoas cuja compreensão da realidade não está dada pela própria realidade, mas por um conjunto de hipóteses, de ideias sobre essa realidade, cujo principal papel é criar inimigos e justificar, de qualquer maneira, o combate desse inimigo, né? E o inimigo às vezes um fantasma, né? O comunismo, a esquerda, um partido ou outro, o gaysismo, enfim, são várias categorias de inimigos que movem essas pessoas a fazer todo tipo de ato ilegal. E eu acho que esse é o ponto central hoje, quer dizer, nós já não estamos no campo mais do embate político. O embate político, dentro de regimes democráticos, é aquele que se dá a partir de perspectivas distintas de construção da própria sociedade. Isso é legítimo. Agora, quando esse embate entra na seara da desqualificação do outro, da demonização do outro, inclusive na justificativa de liquidação do outro, uma coisa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez desde a sua campanha em 2018 e não foi reprimido,
Aí nós estamos numa outra seara que só pode ser, digamos assim, ocupada pela justiça. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é que quando a justiça opera, quer dizer, quando ela se guia pela execução, pelo cumprimento da lei, coisa que não foi feita em 2017, não foi feita em 2018, mas foi feita finalmente em 2022, né, ocorrem as investigações, ocorrem as avaliações a partir dos critérios legais e muitas vezes ocorrem as punições. Então, eu espero que isso se dê agora, né, e que todos os responsáveis por esses atos, por essa tentativa de criar o caos, de estimular a violência, respondam pelo que estão fazendo diante da justiça, seguindo o devido processo legal. Professor, eu queria fazer mais uma pergunta, né, nessa mesma linha aí de raciocínio que o senhor vem fazendo sobre esse ato, justamente sobre a banalização, né, de um ato tão absurdo, né, de explosivos encontrados próximos a um aeroporto, e eu queria saber até que ponto isso pode ser também não ter mais volta para o atual cenário da política nacional para 2023, o que pode ser feito para que isso não se perpetue, né, e também não se torne algo assim que não tenha a proporção das consequências devidas, como o senhor falou, né? Esses atos podem ser investigados e aí ter a devida punição. Isso, eu acredito que a única forma de, primeiro, coibir esses atos e, segundo, de evitar que eles se reiterem daqui para frente, é investigando não apenas aquelas pessoas que aparecem, como nesse caso, um sujeito, né, que tem clara vinculação, inclusive assumida, com o ato que seria praticado. Mas também toda a rede de financiamento, né? Porque isso envolve muito financiamento, envolve muita gente estimulando essa prática, como você disse, se tornou corriqueiro no país que algumas pessoas, alguns influenciadores, algumas pessoas identificadas com certo tipo de jornalismo, né, estimulem práticas violentas, referendem práticas violentas, sem que sejam incomodadas pela justiça. Isso é inadmissível numa democracia. Essas pessoas fazem isso sob o argumento equivocado e até desonesto de que elas devem ter liberdade para se exprimir. Mas como, inclusive, o senhor ministro Alexandre de Moraes e várias outras pessoas têm explicado, a liberdade de se exprimir não envolve a liberdade de estímulo ou de agressão aos outros, né, de ameaça aos outros. Por isso que determinados não se pode fazer, por exemplo, não se pode fazer elogio do nazismo, elogio do fascismo. Por quê? Porque essas são perspectivas de mundo que ameaçam a vida de outras pessoas. Então nós estamos diante de um problema que tem, sim, uma dupla face, digamos, uma jurídica, no sentido de que envolve a mobilização da justiça para combater e reprimir essas pessoas, política, que envolve colocar o debate sobre a sociedade, sobre os destinos, os projetos de sociedade que nós queremos, né, ver realizados, os vários, não é um apenas, em seus conflitos, mas há uma terceira questão, que é de natureza econômica, quer dizer, que é de saber quem são aquelas pessoas que financiam esse tipo de ato com propósitos que têm a ver com política, que têm a ver com ideologia, mas que são de fundo econômico. Então, na verdade, tem a ver com a realização de determinados interesses que são consignados em lei. E nós vemos isso aqui na região, por exemplo, esse senhor que foi preso, George Washington, ele tem vínculos com o setor de transporte em 5 estados da Amazônia, com distribuição de combustível, né? O que significa dizer, não é uma coisa etérea, não é uma pessoa descolada de uma realidade muito particular, que no decorrer do governo Bolsonaro foi marcada por muita violência, né? Pela retirada, por exemplo, de toda a infraestrutura do IBAMA,
da FUNAI, do Ministério do Trabalho. Portanto, é um problema realmente que tem se disseminado pelo país, se capilarizado nos municípios do interior da Amazônia e que cria uma situação de violência para muitos cidadãos que vivem de seu próprio trabalho, né, e que estão tendo suas vidas ameaçadas. Certo, professor. Agora a gente tem um outro assunto aqui para comentar, que inclusive é uma informação, né? Uma informação triste, né? O médico e professor da Universidade Federal do Amazonas, Mena Barreto, Segadilha, França, morreu nesse domingo, dia 25. Mena Barreto deixou um grande legado nas lutas por causas sociais, principalmente no internato rural. O profissional era um defensor do SUS, da saúde, principalmente no saneamento básico, a população nos direitos humanos, na educação e diversos temas de impacto na população do Amazonas, como bem resumiu o deputado federal José Ricardo há pouco, em uma nota também divulgada nas redes sociais sobre o falecimento do médico e professor. Sim, Maurício, veja, o professor Mena Barreto era um grande cidadão, um homem que na sua prática, seja como professor, seja como homem comum, né, de fora da academia, sempre incutia na sua ação um sentido crítico, e sempre puxava grandes debates, e foi um homem toda a vida compromissado com as causas sociais, com a luta daqueles que mais necessitam. Foi um defensor do SUS, foi um defensor do ensino da medicina praticada junto aos grupos do interior do Amazonas. Foi um homem que guiou sua vida por alguns critérios, né, que extrapolam apenas, digamos assim, a sua militância dentro da universidade ou vinculado à medicina. Na verdade, ele fazia da medicina um modo de participar da vida social e de defender uma sociedade democrática que pudesse ser transformada a partir da força popular. Então, nós da Universidade Federal do Amazonas, e eu acredito que todos aqueles que lutam por um sistema único de saúde, por uma saúde pública de qualidade, nos despedimos ontem, né, dessa grande figura, né, desse grande cidadão, forjado nas lutas pela melhoria das condições de vida da maioria da sociedade. É muito triste, né, fazer esse registro, e só nos resta aprender com as lições deixadas por ele e nos solidarizar com a família, né, com os colegas de universidade, com os amigos, registrando a passagem dessa grande pessoa entre nós. Professor Marcelo Seráfico, todos nós também nos solidarizamos aqui com os familiares também e amigos. E muito obrigado pelos comentários, pelas informações, um ótimo dia, bom fim de semana e um feliz ano novo, né? Um Feliz Natal, que eu não pude lhe dar um Feliz Natal, mas um feliz ano novo para o senhor e para os familiares também. Muito obrigado, Arthur. Para vocês todos e todas aí também, para os ouvintes, e que tenhamos muita saúde nesse próximo ano e disposição para reconstruir a democracia no país.